Olá, mais uma vez aqui no canal Apreciar Livros. Meu nome é Silvana e nós vamos estar fazendo uma devocional, né? Vamos estar falando de algum livro bíblico, né? Ainda não vou falar com vocês nenhum de algum livro cristão que eu li, né? Vamos estar falando de um livro chamado Abacuque, é um autor do Velho Testamento. É um livro rápido, só tem 3 capítulos e você lê ele em menos de 20 minutos você lê, mas tem uma mensagem muito impactante, principalmente nos dias que nós estamos passando agora, com essa pandemia, né, que está tendo aí, né, quase 3 meses aí de pandemia, né, começou dia 11 de março e, e ainda não há vacina, não há um remédio, né, não, é uma incógnita, apesar de que depois em outro vídeo eu quero comentar mais sobre as minhas impressões sobre isso, ter bastante coisa é, mais estranha no sentido assim, né? É, Principalmente no Brasil, politicamente, umas coisas meio, vamos dizer assim, ficou pior do que o próprio vírus, né? Apesar do vírus trazer morte e tudo mais, mas tá ficando algo meio estranho na questão convívio, não na questão das mortes, né? Mas enfim, vamos falar sobre Abacuque, né? Abacuque é um escritor do Velho Testamento e esse livro que eu vou estar falando para vocês é um comentário desse livro feito pelo Walter Chantry. Eu não sei se eu falei Chantry, não sei se eu falei certo o nome dele, porque não sou boa no inglês ainda. Quem traduziu o livro foi o Walter Graciano Martins. Uma coisa que eu tenho aprendido, é muito importante saber quem são os tradutores desses livros estrangeiros, né? Então tem gente, e é porque a gente também avalia traduções, né? Tem traduções melhores, outras piores, né? Eu ainda não estou ainda apta para poder estar falando que tradutor é melhor ou pior, né? Mas existem diferentes traduções, né? Às vezes do mesmo autor, e algumas pessoas falam que outros são melhores, outros são piores, né? Isso aí também pode ser um tema para algum outro vídeo aí, tá certo? Mas voltando a Abacuque, ele faz um comentário do livro de Abacuque, eu ainda estou lendo também esse livro, né? Ainda não terminei de ler. Eu tenho essa mania de ler várias coisas ao mesmo tempo, tá, gente? Não esquenta não. Mas o livro de Abacuque, ele trata de uma questão parecida, vamos dizer assim, um pouco parecida com o que nós estamos acontecendo conosco, né? Nós estamos à mercê de uma ameaça invisível, né, que é um vírus, né? No caso de Abacuque, o que estava acontecendo com ele estava com uma ameaça militar, era uma guerra que estava vindo, na verdade, os caldeus estavam indo guerrear com o Egito e Israel estava bem no meio, né? Judá estava bem no meio, então ia passar por eles, então, então o problema foi esse, né? E Abacuque, num determinado momento, ele fica meio intrigado, né? Porque ele começa o seu livro fazendo uma oração a Deus, porque ele não estava entendendo nada que estava acontecendo. Eles eram o povo de Deus, apesar deles terem cometido bastante falhas, apesar deles estarem, né, a maioria, não vou falar todo mundo, estarem dando as costas para os ensinos de Deus, apesar de ninguém estar mais ligando, né, naquela época lá, para as coisas de Deus, né, se metendo com coisas que não deveriam, desagradando a Deus, eles eram ainda o povo de Deus, e Abacuque não estava entendendo porque que Deus não estava indo ao auxílio do seu povo, né? E ele fala no seu texto, falando de tudo aquilo que Deus fez, né? Sobre o livramento lá, quando eles estavam na terra do Egito, ele começa a falar uma série de coisas referente a quem Deus é, como ele é poderoso, e ele poderia estar libertando ele, tá livrando ele daquela ameaça, né, que estava vindo, né, ou já estava ocorrendo, né, então ele orava, orando, intercedendo pelo povo. A gente vê então o grande amor, né, que Abacuque tinha pelos outros, né, pelos demais, não querendo que eles sofressem, né. Abacuque, foi contemporâneo de Jeremias e Sofonias, segundo os historiadores, né, e não tem muito registro do que ele era. Eles acreditam que ele era um orador de Jerusalém, do povo, né, trabalhava lá no templo, e acreditava que ele era isso, né, pelo contexto, porque
Você vê no final do livro ele faz uma música, né? Ele faz um poema que você poderia metrificar ela para poder virar uma canção. É, então acredita-se que ele era alguém que trabalhava lá no templo, né? Um orador importante no templo, né? E quando ele faz essa interrogação para Deus, né? Falando, nós somos seu povo, tal. Deus, no capítulo 1, né, ele fala assim, né? Ele diz assim, na Abacuque 1:2: até quando, Senhor, chamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás, né? Você vê assim como ele estava aflito com a situação. E Deus não responde, né? E quando responde, não dá uma resposta que ele gostaria de ter ouvido, né? Ele fala que foi, e Deus responde para ele falando que foi ele mesmo que mandou os caldeus ir lá, ele preparou os caldeus e mandou para aquilo lá, porque Deus é aquele que comanda, né? É aquele que ele não está distante, ele não está negligente em relação a tudo que acontece aqui neste mundo, né? E pode ter certeza que em relação a essa pandemia que está acontecendo agora, isso não é diferente. Ele está no controle, ele está agindo, né? O problema é a forma que nós encaramos isso, né? A Igreja de Cristo, ela tem que encarar como um arrependimento, como um preparo talvez para algo pior que virá, e no mundo as pessoas que não têm Cristo eles vão poder perceber como a vida é frágil, né? Os cristãos também vão perceber como a vida é frágil, né? Nós estamos aqui hoje, amanhã nós não estaremos mais. Então, tudo aquilo que a gente acha, né? Tudo aquilo que a gente construiu, né? Dinheiro, sei lá, que a gente acha que com essas coisas a gente vai poder ter uma certa, vamos dizer assim, estabilidade. Do dia para o outro você pode não ter, como aconteceu aqui com o povo de Judá ali, nesses dias, né? Eles achavam que estava tudo bem e de repente vem uma ameaça e tudo aquilo, a vida deles praticamente muda, como está acontecendo conosco. A nossa vida praticamente mudou, né? Nós tínhamos uma rotina, muitos tinham um emprego, né? Agora tem que trabalhar em casa, agora não está tendo culto nas igrejas, né? Não está tendo culto nas igrejas. E você tem que se adaptar a uma outra realidade, né? Pessoas perdendo seus empregos, pessoas com ameaça de perda de emprego, ameaça de perda dos seus negócios, né? E fora a pior parte, alguns perderam seus entes queridos, né? Nessa coisa toda, né? E como fica, né? Como fica, a gente acaba vendo que como a gente realmente é. Nós não somos... nós não podemos controlar as situações, por isso que nós temos que estar sempre dependentes, temos que ser realmente dependentes de Deus, né? É nisso, né, e é nisso que o livro de Abacuque vai demonstrar no final do seu livro, quando ele canta, faz aquele poema que foi metrificado. Desculpem, sabe, gente, eu estou aqui trabalhando, vai ter barulhos externos aí atrapalhando a nossa conversa, né? Então no capítulo 17 ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, no final de tudo isso, quando Deus fala para ele que ele está lá para poder julgar, ele está lá para mostrar algo para eles, né? Para que eles aprendam, né? Para que eles vejam que eles não são assim tão autossuficientes assim, que eles dependem de Deus, né? Aí no final ele entende isso, né? Tem um versículo também no meio lá do livro que ele fala assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, né? Esse é o Deus que nós servimos, né? O que nós pedimos, o que nós oramos nesse momento é que as pessoas se preparem, que as pessoas sejam, os cristãos, né? Se preparem, sejam vigilantes, sejam atentos a tudo que está ocorrendo, né? Que elas busquem meios para poder estar se adaptando a essas mudanças que vão vir por aí, e que a igreja também fique em alerta, né? Que mudanças também com certeza virão em torno da igreja, né? Então esse é o livro que eu quero, vou deixar na descrição também onde você pode encontrar esse livro, esse comentário de Abacuque, onde vocês vão aprender mais sobre o livro. Leia o livro de Abacuque na Bíblia,
Se puderem, leiam esse comentário também para agregar mais entendimento. E essa palavra que eu deixo, né? Ainda que as coisas estejam ruins e a gente não sabe ao certo o que vai acontecer, saiba que existe um Deus que está atento a tudo e que Ele sabe exatamente o que está acontecendo e Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E apesar dessa confusão toda aí dos governos e tudo mais, Deus está atento a tudo. O que resta nos confiar nele, não confiarmos em nós mesmos. Não confiarmos em nós mesmos, ok? Então até mais. Vou deixar aí na descrição para que vocês depois possam estar vendo também, ok? Até mais.